Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo. A nossa pergunta de hoje diz respeito ao pecado de Adão e Eva. Nossos pais, Adão e Eva, permaneceram no estado em que foram criados? Nós vamos ver hoje que nossos pais, Adão e Eva, eram frágeis e não conseguiram obedecer à ordem divina. E pela queda, todos os homens e mulheres do mundo nascem com o que chamamos de pecado original. Dessa forma, o homem não se torna pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele já é pecador. Esse é o efeito da queda. A queda de Adão tornou todos os homens, todas as pessoas da humanidade incapazes de procurar o bem, incapazes de procurar a Deus, sem que Deus antes, pela sua graça, chame essas pessoas de volta à sua comunhão. A comunhão foi perdida na queda e o homem não consegue por si mesmo restabelecer essa comunhão. A ofensa a um ser infinito é infinita. E o homem finito não consegue por si mesmo pagar essa ofensa, nem sequer voltar a fazer o bem por si mesmo. O homem consegue, sim, fazer muitas coisas boas à vista da humanidade, à vista da sociedade. O homem cria muitas coisas, constrói, faz caridade, cura, inventa muitas coisas para o bem-estar da humanidade. Tudo isso nos foi dado por Deus para que o progresso científico, o progresso tecnológico, acompanhe o desenvolvimento da humanidade. Mas todas essas coisas boas que o homem faz para os outros homens não significam nada para Deus. Não são boas obras diante de Deus, são obras necessárias à manutenção e desenvolvimento da humanidade, mas não representam para Deus nada que possa acrescentar ao homem mérito para a sua própria salvação. O homem caiu na queda e é pecador. Vejamos qual é a pergunta. Pergunta 13. Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Resposta. Nossos primeiros pais foram deixados à liberdade da sua própria vontade e caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. O homem, como foi criado no Jardim do Éden, ele tinha ainda esta capacidade de decidir entre o bem e o mal. Depois da queda, o homem perdeu essa capacidade. O homem tem liberdade de escolha, mas de acordo com a sua natureza, caída e corrompida pela queda. Dessa forma, as escolhas do homem são feitas sempre de acordo com a sua natureza. Assim como o leão tem uma natureza, é carnívoro, a zebra tem outra, o cachorro tem outra, o homem tem em si, depois da queda, essa natureza caída. Quando Deus expulsa Adão do paraíso, ele diz: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Pelo pecado de Adão, não somente os homens caíram, mas a terra também foi amaldiçoada por Deus. Todas as coisas são criadas por Deus, para a sua própria glória. Nós não entendemos isso agora. Mas, quando nós começamos a raciocinar que todas as coisas na história da humanidade, todas as coisas no Velho Testamento, todas as
chamadas dos patriarcas, os sacrifícios, os holocaustos, os profetas, as guerras, tudo aponta para uma única coisa, para a revelação suprema de Deus em Jesus Cristo, no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Na vinda de Cristo, cumpriram-se todas as promessas do Velho Testamento. Na vinda de Cristo, nós temos a revelação mais perfeita de Deus, da qual nada poderá ser acrescentado, nada poderá ser mudado, em nada podemos cooperar com a obra de Jesus Cristo. Quem estava com Deus antes da criação do mundo, para ajudá-lo a decidir como seria essa redenção, como seria a história do homem? Ninguém. Então, as coisas acontecem pela vontade de Deus, que já foi determinada na eternidade, porque Deus é imutável. Todo mundo sabe disso, todo mundo diz, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Até uma criança sabe disso. Só que as pessoas não avaliam o que isso representa. Isso representa a imutabilidade de Deus. Pela imutabilidade de Deus, as coisas somente acontecem conforme a determinação divina. Vejamos o que nos diz a Escritura a respeito desta queda de nossos pais. Gênesis, capítulo 3, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela comeu a fruta. Deu a Adão, Adão comeu. E caíram, porque desobedeceram o preceito divino. Desobedeceram o preceito divino. Deus exige perfeita obediência. A Bíblia nos diz que uma pessoa pode ser salva pelas obras da lei, desde que ele cumpra durante toda a sua vida, do nascimento até a morte, exatamente tudo o que está na lei de Deus, sem transigir um segundo sequer em toda a sua vida. Ou seja, o cumprimento da lei é impossível ao homem. Todavia, aquele que cumprir todas as normas da lei, durante toda a sua vida, será salvo pelas obras. Nós não temos nenhum registro bíblico de alguém que tenha sido salvo pelas obras. Todos os patriarcas, todos os santos do Velho Testamento foram salvos pela justiça de Cristo. Jesus Cristo morreu, ao nosso ver, num determinado momento do tempo. Mas o Verbo de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, é o Cristo. Lá, antes da criação do mundo, ele já intercedia pelo seu povo. Deus deu esse povo a Cristo antes da fundação do mundo. E todos os que foram salvos antes da vinda de Cristo já foram salvos pela justiça de Cristo. Esse é o plano de redenção de Deus. Porque todos os homens nascem em pecado. Vejamos o que nos diz o apóstolo no livro de Romanos, capítulo 5, verso 19 a 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei, para que se avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o homem caiu pela sua própria atitude, mas a graça e a salvação só vêm por um caminho. A graça
reina pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. O homem caiu pela sua própria atitude, mas a salvação só vem por Jesus Cristo. O homem não consegue recompor a comunhão perdida por si mesmo. Mas para isso, nós temos o trabalho de Cristo. Então os primeiros pais pecaram, e com ele caiu toda a humanidade sem absolutamente nenhuma exceção. O pecado que eles cometeram foi comer o fruto proibido por Deus. E por que aconteceu esse pecado? Deus foi pego de surpresa? Deus não sabia que isso ia acontecer? Ele teve que fazer um plano B, um plano contingente depois disso? O pecado de Adão foi determinado por Deus na eternidade. Visando o quê? Aquilo que nós acabamos de dizer. Todos os atos e determinações de Deus, todas as coisas que aconteceram na história da humanidade, tudo o que está descrito no Velho Testamento, aponta para uma única coisa: a vinda de Cristo. A redenção que há em Cristo Jesus. Todas as coisas fazem parte de um plano eterno que foge à nossa compreensão, mas que é perfeito simplesmente porque ele provém de Deus. A sabedoria de Deus é infinita, nós não conseguimos alcançar a sabedoria de Deus. Mas nós conhecemos os preceitos divinos, conhecemos a história do povo de Deus através da Bíblia. A história do povo de Deus continua na vinda de Cristo através da igreja, daqueles que foram salvos pela justiça de Cristo. É um povo escolhido por Deus. Assim como os judeus não escolheram a Deus, mas foram escolhidos por Deus, da mesma forma, os cristãos não escolhem a Deus, mas foram escolhidos por Deus. Na verdade, o pecado original não foi o fato em si de comer o fruto. O fruto, nós já dissemos, não tinha nada de malignidade. O pecado original consiste no homem colocar em dúvida os preceitos divinos, como acontece hoje. Quantas pessoas leem a Bíblia, veem um monte de coisa ali, mas eu acho que não é assim. Eu acho que é assado. Esse é o mesmo pecado cometido por Adão e Eva. O que está escrito, o que é um preceito divino, é para ser obedecido, acatado e aceito sem a menor contestação. Quem somos nós, homens, para contestar os preceitos de Deus? A queda, ela serve, em princípio, para mostrar a fragilidade do homem, a fraqueza do homem diante da tentação, a incapacidade do homem de prover a si mesmo a sua própria salvação, a sua própria preservação, a sua própria perseverança. Então, a queda nos mostra isso, a natureza corrompida do homem. O homem não precisa pecar para se tornar pecador. Ele já é concebido pecador. Ele já nasce pecador. E ele peca porque ele é pecador. E mesmo depois de receber a justificação de Deus, de receber a fé, o arrependimento, a redenção que há em Cristo Jesus, o homem não se torna santo. Ele continua pecador. Eu vou repetir o que eu canso de dizer. Não existem pecadores condenados e santos salvos. Existem pecadores miseráveis condenados e pecadores tão miseráveis quanto aqueles salvos
pela imputação da justiça de Cristo, pela graça de Deus, pela simples escolha divina, que não é voltada e baseada em nada que provém do homem, mas apenas no amor de Deus, na misericórdia de Deus e na redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos, pelo relato bíblico, que existia no primeiro casal uma tendência ao egoísmo, uma tendência a um amor a si mesmo, acima do amor a Deus. Eles estavam sujeitos às tentações externas e sujeitos ao pecado. O primeiro casal foi criado sem pecado, mas sujeito a pecar. Se Adão e Eva fossem moralmente, psicologicamente inalteráveis, eles não teriam pecado. Adão e Eva foram criados sem pecado. Jesus nasceu também sem pecado. Mas qual a diferença? Jesus é o Verbo de Deus. Ao mesmo tempo em que ele possui a natureza humana, que ele é o homem Jesus, o Filho do homem, ele é também o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Então Jesus não apenas nasceu sem pecado, como pelo decreto divino. Ele recebeu o Espírito sem medida. Ele era impecável. Jesus não poderia pecar. Ele era inalterável. Ele permaneceu impávido diante de todas as tentações que aconteceram na vida dele. Porque ele não era sujeito ao pecado, como Adão e Eva. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. E se o homem tem uma mínima chance de pecar, não tenham dúvida, ele vai pecar. Nós pecamos no dia a dia, minuto a minuto. Nós ofendemos a Deus com a nossa vida inteira. Muita gente imagina que o pecado se resume a um pecado sexual. Se a pessoa se contém nesse aspecto, ela se julga pura e sem pecado. Mas os nossos maiores pecados são contra Deus e não contra o homem. A primeira tábua que Deus deu a Moisés eram os mandamentos contra Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Na segunda tábua vieram os mandamentos com relação ao homem. Jesus mesmo nos diz quais são os mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás a Deus com todas as forças da tua alma. Alma, coração, espírito, força, tudo são sinônimos para reforçar esse pensamento. E o segundo mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos impossíveis aos homens. O homem não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos coisas que acontecem na nossa vida, com nossos filhos, com nossos seres queridos, com nós mesmos. Nós nos esquecemos de Deus. Muitas vezes, durante um dia, durante uma hora, durante um minuto. E amar ao próximo como a si mesmo também é um preceito impossível ao homem. Ora, por que então que isso foi dado? Porque, apesar da nossa incapacidade, nós temos que buscar cumprir os preceitos de Deus, conhecendo humildemente que não conseguiremos, mas contando com a graça de Deus, com o perdão dos nossos pecados, na redenção que há em Cristo Jesus. Adão e Eva entenderam que a proibição
da árvore do conhecimento do bem e do mal representava uma limitação à liberdade do homem. Se eles não pensassem dessa forma, eles não teriam pecado. Eles teriam obedecido o preceito divino. Mas eles entenderam o pacto como uma limitação à liberdade do homem. Essa ordem de Deus não foi uma ordem impossível. Não foi uma ordem absurda. Não foi sequer uma ordem difícil. Para quem tinha à sua disposição todas as outras árvores frutíferas no paraíso, por que eles queriam comer daquela árvore proibida? Porque eles sentiam na árvore uma ameaça à sua liberdade, à sua realização como pessoa. O seu ego clamava dentro deles para que eles buscassem o quê? O quê? Satanás é esperto. Ele conhece as fraquezas do homem. Ele transformou o símbolo do pacto num objeto de cobiça. Com poucas palavras, ele não se cansou muito, não. Na mente do homem, aquele símbolo do pacto já era um objeto de cobiça. Inveja. Ameaça a sua liberdade, mas que liberdade eles queriam? Ele queria ser igual a Deus. O homem moderno, principalmente os religiosos, continuam nesse mesmo pecado. As religiões hoje buscam humanizar a Deus e divinizar o homem, adorando a criatura no lugar do Criador. Isso é uma coisa extremamente comum. É só você começar a prestar atenção que você vai ver isso com muita clareza. O homem pretende ter mérito para salvar a si mesmo. O homem pretende ser santo. O homem pretende ser puro. O homem pretende levar uma vida sem pecado. Isso não existe. O homem é pecador e pecará. Não existe ninguém em toda a humanidade, excluído Jesus Cristo, que consiga levar uma vida sem pecado. Caso contrário, se houvesse esse homem, a humanidade seria salva por ele. Não haveria a necessidade da vinda de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas o que disse Satanás, que deixou o homem tão propenso a esse pecado? Como Deus sereis. Esse é o sonho dos primeiros pais, que se transmite através de todas as gerações da humanidade. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Como Deus sereis. 3 palavrinhas de Satanás, e o homem foi plenamente convencido. A serpente não passou ali vários dias convencendo. Ela falou o que tinha que falar. E o homem caiu. O que é o pecado original? A humanidade decaída. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecados, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades do corpo e da alma. Isso é o pecado original. Não é uma brincadeira, não é uma piada. É algo muito sério que está em cada pessoa da humanidade. Vejamos novamente o que nos diz o apóstolo no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse todos, aqui no livro de Romanos, é todos mesmo. Começando comigo e acabando em todo mundo. Então, a queda destruiu a possibilidade do homem reatar a sua comunhão que ele havia perdido com Deus. A capacidade do homem para procurar o bem, para procurar a sua própria salvação, para viver sem pecado, para conseguir algum mérito para a sua salvação, caiu por terra na queda. Caiu na queda. Jesus nos diz claramente no Novo Testamento: os pecados e a malignidade do homem procedem do seu próprio coração. Depois da queda, o homem não precisa mais de Satanás para pecar. Ele adquiriu essa capacidade por ele mesmo. É essa a capacidade que nós temos depois da queda. A capacidade de pecar. A capacidade de pegar lá no fundo do coração o orgulho contra Deus. O ego querendo se sobressair, se colocar acima de todas as coisas. Esse é o pecado original. Nós vamos dar sequência a esse bloco na nossa próxima apresentação. Nós vamos terminar o nosso bloco de hoje com a leitura de um salmo. Salmo 46. Esse não é um salmo de Davi. Esse salmo é atribuído aos filhos de Corá, que eram levitas, cantores, que trabalhavam no templo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.